Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Que Deus abençoe a nossa quarta-feira, que a nossa quarta-feira seja maravilhosa. E vamos lá. Na nossa aula de hoje, né, iremos concluir, isso mesmo, iremos fazer o nosso último módulo de língua portuguesa. Olha só, passou muito rápido, não foi? Ai, já começa a bater saudades, né? Mas calma, ainda iremos fazer, né, as nossas atividades complementares. Combinado? Então, bora lá para nossa aula. Entrevista com o escritor de sucesso, módulo 24, páginas 63 a 71. E vamos lá. Então, você já ouviu falar do escritor inglês David Arnold, autor de um famoso livro para criança chamado Skilling? Essa história agradou tanto ao público que virou filme. Nela, conhecemos as aventuras do garoto Michael a partir do momento em que encontra uma estranha criatura com asas na garagem de sua nova casa. Depois de lermos um livro que nos encantou, sentimos a curiosidade pelas ideias e pela vida do autor. Se pudéssemos encontrá-lo, quantas e quais perguntas seriam feitas? Quando os escritores são entrevistados, muitas vezes revelam informações interessantes sobre a sua infância, quando começaram a escrever e por que se tornaram autores. Vocês já viram entrevistas assim? Já leram alguma? Onde? Conhecem programas de TV, né, de entrevistas? Vamos ler a seguir trechos da entrevista com David Arnold, realizada por Cláudio Fragata. Vamos lá? Então, bora lá. Ler. Primeira pergunta feita pelo Cláudio. O senhor já disse, né, em entrevista, que desde muito pequeno sabia que seria escritor. Em que momento teve certeza disso? A resposta do David. Sempre quis ser escritor e cresci sem abandonar essa ideia, embora fosse um segredo que não revelava a ninguém. Penso que tive mesmo certeza que isso seria possível quando, aos 20 anos, comecei a trabalhar como professor. Em minhas primeiras férias, enquanto meus colegas se divertiam, eu me trancava no quarto diante da máquina de escrever. Eles me chamavam para que me juntasse à turma, mas tudo o que eu queria era ficar ali escrevendo e criando histórias. Vamos lá. Página 64, pergunta 2. Com que idade publicou seu primeiro livro e qual foi? Comecei escrevendo histórias curtas para algumas revistas e programas de rádio. Aos 32 anos, publiquei Noites Insones, uma coletânea de contos para adultos. Coletânea, amores, é um conjunto, tá, de livros. Pergunta 3. O que atribui o sucesso de Skilling? Acho que tem algo no livro que toca as pessoas do mundo inteiro. Não sei explicar exatamente o porquê. No fundo, Skilling tem um pouco a ver comigo. Foi um livro que aconteceu na minha vida. Foi uma experiência incrível escrevê-lo, pois às vezes tinha a impressão de que o livro se escrevia por si. Pergunta 4. Quem é exatamente Skilling? Um anjo? Um vagabundo ou o quê? Não saberia dizer o que ou quem ele é. Não sei de onde veio e nem como foi parar na garagem de Michael. Para mim, Skilling é um ser misterioso, um mistério como muitos que existem na vida. Pergunta 5. A escola forma leitores? É possível, desde que haja um comprometimento da escola com a cultura, um envolvimento de todos, dos professores aos bibliotecários, mas a leitura não pode ser vista como algo tão especial que não possa fazer parte do dia a dia. Ela pode e deve acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, comprometimento é compromisso, tá bom?
Última pergunta, 6. O senhor parece gostar de gatos. Eles parecem com frequência em seus livros. O senhor convive com eles ou é só o retrato de uma mania inglesa? Risos. Não tenho gatos, mas eles fazem parte da cultura inglesa. Enquanto escrevi Skilling, senti várias vezes algo roçando em minhas pernas, como se fosse um gato. Era a minha imaginação ou das minhas sensações que fizeram parte da magia de escrever esse livro. Entretanto, isso ficou registrado nas aparições, né, do gato cochicho em várias cenas. Olha só, página 65. David Amold, né, é hoje um dos maiores autores infanto-juvenis da Grã-Bretanha. Começou sua carreira escrevendo para adultos, mas o sucesso veio com a publicação de Skilling em 1998. O livro transformou-se num sucesso imediato e ganhou prêmios importantes. Em entrevista, Mould revelou que não esperava tamanha fama para sua narrativa, mas afirma que Skilling foi um livro fácil de escrever e é também muito fácil de ser lido. Então, caso vocês queiram, vamos lá, né? Vocês podem ler o livro, né? Mas também no Netflix, né? Tem esse filme. Bora lá ver? Então tá bom, depois vocês me contam. Combinado? Então vamos lá. Cláudio foi editor da revista Recreio e é autor de vários livros. As Filhas da Gata de Alice moram aqui. 6 tombos e um pulinho. O voo supersônico da galinha galanteia. A princesinha boca suja e balaio de bichos. São palavras desse escritor. Eu me acho um cara de sorte, porque vivo entre a terra e a imaginação. Tenho leitores que viajam comigo em minhas histórias e conheço muita gente legal. Às vezes acho que sou mais do que sortudo. Às vezes desconfio que sou feliz. Isso mesmo. Então, Cláudio tem um site que você pode visitar quando quiser. Então, se vocês quiserem, vamos lá, tá? Visitar o site do Cláudio. Combinado? Então, tá bom. Então, vamos lá. Entender o texto. Então, para responder corretamente, releia a entrevista com David Amold quantas vezes for necessário. Combinado? Então, vamos lá. Leia e responda as questões a seguir. Primeiro, para uma entrevista ser realizada, é preciso haver pelo menos 2 participantes. O que cada um faz? E aí? Então, em uma entrevista, eu tenho que ter pelo menos 2 participantes. Isso mesmo, né? Um faz a pergunta e o outro responde. Acertaram. Capricho na letra, não esqueça de apontar o lápis. Combinado? Então tá bom. Vamos lá. Página 66. 2. De que partes as entrevistas são formadas? E aí? Isso mesmo, né? De perguntas e respostas, né? Isso. 3. Qual é a finalidade das entrevistas? As entrevistas acontecem para quê? Para obter o quê? Isso mesmo, né, amores? Para obter, né, informações sobre a vida, né, ou as realizações do entrevistado, daquela pessoa que está sendo entrevistada. Isso mesmo. Esses entrevistados podem ser cantores, né, atores, né, autor de livros e entre outros, né? 4. Em uma entrevista, as perguntas devem ser inteligentes, para que o entrevistado dê informações importantes a respeito de si mesmo. Para isso, o entrevistador precisa antes conhecer quem vai entrevistar. Cite uma das perguntas feitas por Cláudio Fragata, que comprovam seu comprometimento sobre seu conhecimento sobre a molde, né? Então, para isso, amores, a pessoa ali que vai fazer aquela entrevista, né? Ela tem que fazer um planejamento, ela tem que conhecer, né, a vida, né, desse entrevistado. Isso mesmo. Então,
Vamos lá. Então, aqui ele está pedindo para a gente citar uma das perguntas feitas por Cláudio, né, que comprovam o seu conhecimento sobre a Mold, ou seja, que ele comprova ali que ele acompanha a vida dessa pessoa, né? Então, vamos lá. Olhando aqui na página 64, né, podemos ver a última pergunta, né, onde ele pergunta: o senhor parece gostar de gatos, né? Ele afirma, né? Eles aparecem com frequência em seus livros. O senhor convive com eles, né? Ou é só um retrato de uma mania inglesa, né? Então, agora vocês anotem essa pergunta aí, tá bom? Na 4, capricho na letra, isso mesmo. 5. Na entrevista com a Monde, há três tipos de pergunta. A. Sobre a vida pessoal do escritor. B. Sobre a sua obra. E C. Sobre ideias, né? Ideias ali sobre o livro, né? Skinny, isso mesmo. Então, a obra que ele está falando aqui é sobre o livro, né? Skilling, isso mesmo. Amores, a entrevista está na página 63 e 64, tá bom? Se for preciso, volte essa entrevista para vocês conseguirem responder essas 5. Combinado? Então tá assim, ó. Preencha o quadro a seguir com o número da pergunta conforme os tipos citados. Então vamos lá. Vocês vão ter que reler nessa entrevista, isso mesmo. Aí vocês vão verificar. Sobre a vida pessoal do escritor. Quais foram as perguntas, né? Que estava falando sobre a vida pessoal do escritor? A número 1, a número 2, a número 3, a número 4, a número 5, a número 6. Professora, a número 1. Então, vocês vão colocar aqui, né? Embaixo da vida pessoal, número 1. Professora, tem outra também, vírgula, e o número da outra pergunta também. Aí depois vocês vão para a obra. Quais foram as perguntas, né, que estão relacionadas? Aí você vai colocar, pergunta, um exemplo, 2 e assim por diante. Sobre as ideias, a mesma coisa, vocês vão anotar o número dessas perguntas. Combinado? Então tá bom. 6. Observe o quadro preenchido corretamente na atividade anterior. Que tipo de pergunta predomina? A partir disso, o que você pode concluir sobre a finalidade dessa entrevista? Então, qual dessas perguntas aqui mais predominou nessa entrevista? Sobre a vida pessoal, sobre a obra ou sobre a ideia? Né? Sobre as ideias, né? Então, um exemplo, sobre a vida pessoal. Aí vocês vão colocar que tipo de pergunta mais predominou sobre a vida pessoal, né? E depois vocês vão colocar para mim, resposta pessoal, né? O que você conclui sobre a finalidade dessa entrevista? Combinado? Então tá bom, vamos lá. Página 67, pergunta 7, exercício 7. Preste atenção às respostas de Amold para a pergunta 5. Ele acha que a leitura deve acontecer aonde? E em que momentos? Então, é importante, volte lá na página 64, né? Releia ali a pergunta, tá? E vocês vão me responder. Ele acha que a leitura deve acontecer aonde e em que momentos? Tudo bem? Então, tá bom. Vamos lá. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no Telegram, tá bom? Ou se não, daqui a pouco estaremos na nossa aula online, combinado? Então, vamos lá. Estudar a língua. Você já estudou várias maneiras de dizer as frases, então vamos lá. Nas entrevistas, né, o sinal de interrogação é usado com frequência nas perguntas do entrevistador. Ouça a leitura do professor e observe como a voz se modifica para marcar a interrogação. Você já sabe que os sinais de pontuação servem para indicar como as frases devem ser pronunciadas, para que expresse sentimentos ou cause a impressão desejada pelo seu autor. Veja a diferença, né, entre as maneiras de ler as frases a seguir. Então, vamos lá. David Amold é o autor de um livro famoso. David Amold é o autor de um livro famoso? David Amold é o autor de um livro famoso. David Amold é o autor de um livro famoso?
Então, as mudanças no tom da fala são chamadas de entonação. Nos textos escritos, a entonação é indicada por sinais de pontuação e é por alterações no modo de escrever as palavras. Veja a diferença nos modos de dizer nas seguintes situações. Vendedor de frutas anunciando laranjas. Laranja docinha! Mamãe perguntando ao filho se quer suco de laranja. Laranja docinha? Alguém querendo laranja, irritado por não ser atendido. Laranja! Olha só, né? Então, na primeira, né, era o vendedor ali anunciando, né, aquela fruta, laranja. A segunda era a mãe perguntando para o filho, né, se ele queria laranja. Já a terceira, não, né? Era alguém querendo a laranja, irritado, já com raiva, né? Laranja! Isso mesmo. Então, vamos lá, página 68. Primeiro, leia as frases silenciosamente. Em seguida, prepare-se para ler em voz alta quando for chamado pelo professor. Infelizmente, né, não estamos na sala, né? Porque aí eu ia pegar vocês, isso mesmo, né? Mas aí na casa de vocês, vocês podem também fazer a leitura desse número 1, tá bom? Conforme a professora irá fazer aqui agora. Combinado? Então vamos lá. Treine bastante, combinado? Então tá bom, vamos lá. A. Skilling é um ser misterioso? Skilling é um ser misterioso? Skilling é um ser misterioso. Skilling é um ser misterioso? Skilling é um ser misterioso. Skilling é um ser misterioso. Skilling é um ser misterioso. 2. Agora você e seus colegas vão ler a frase abaixo, de diferentes maneiras. Siga as orientações do professor. Então, aqui essa frase, vocês irão, né? Ó, a leitura pode e deve acontecer a qualquer momento e em qualquer lugar. Então, essa frase aqui vocês vão treinar aí em casa, né? Usando os sinais de interrogação e exclamação. Combinado? Então, tá bom. Então, vamos lá. Lição de casa, página 70 e 71. Bora lá. Primeiro, assinale as afirmações verdadeiras sobre David Amond, né? Então, vocês prestem bastante atenção. Se for preciso, volte lá na página 63 e 64, tá bom? E vão assinalar, né, as afirmações verdadeiras. Vocês vão colocar um X, combinado? Então, tá bom. 2. Ao ser entrevistado, Amond afirma sobre seu livro, né? Skilling. Acho que tem algo no livro que toca as pessoas do mundo inteiro. Então, essa palavra, né, ó, em qual das frases a seguir, tocar tem o mesmo sentido que nessa frase de Amond? Então, esse tocar que ele fala, né, é um tocar especial, algo assim que as pessoas estavam precisando, né? Então, vamos lá, vamos ler aqui essas frases. A mãe tocou no braço do filho. Então, tocar aqui que ela fala é tocar, né? B. O sorriso da criança tocou o meu coração. Então, algo especial, né? Aquele sorriso que eu estava precisando, né? C. O vaqueiro tocou o gato para o abrigo. Então, ele empurrou, né? Tocou ali no gato para ele ir para o abrigo, né? E D. A música tocou em várias rádios, né? Então, foi tocando essa mesma música em várias rádios, tá? Então, A, B, C ou D, aqui mais ali, né? Tem o mesmo sentido, né? Que na frase de Amond agora, que tá logo ali, acho que tem algo no livro que toca as pessoas no mundo inteiro, é a B. Isso mesmo, né? Algo especial, né? Então, vocês podem fazer no X, na B, ou se não, circular. Combinado? Então, tá bom. 3. Observe a pontuação das frases. A escola forma leitores? B. A escola forma leitores? A escola forma leitores?
D. A escola forma leitores. Então, vamos lá. Nas linhas à direita de cada frase, escreva qual sentido o sinal de pontuação usado indica surpresa, certeza, curiosidade ou incerteza. Então, vamos lá. Na A. A escola forma leitores? Então, aqui ele está fazendo uma pergunta, né? Então, é uma curiosidade. Isso mesmo. A B. A escola forma leitores. Então, é uma afirmação, né? Ou seja, uma certeza. Ok. C. A escola forma leitores, né? Então, é uma incerteza. A escola forma leitores. Uma surpresa. Isso mesmo. Então, anote nessas linhas. Combinado? Então, tá bom. Vamos lá. Página 71. 4. Pratique a leitura do poema a seguir. Você poderá ser chamado para lê-lo na próxima aula. Infinito amor. Vamos brincar de amor? Eu te amo, tu me amas. Para sempre? Por 3 semanas. Então, bora lá ler, tá? Essa leitura desse poema, tá bom? Vamos treinar, isso mesmo. 5. O exercício 5, amores, não vamos fazer hoje, combinado? Porque esse exercício 5 vamos fazer nas nossas atividades complementares. Isso mesmo, tá bom? Combinado? Então tá bom. Por hoje é só, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, pode me chamar no Telegram, mas daqui a pouco estaremos na nossa aula online. Combinado? Então, um beijo no coração de vocês e até mais. Tchau.